Vamos de resenha de A Paciente Silenciosa. Oi, tudo bem? Que bom te ter por aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Flícia Barbosa e vamos falar de mais uma leitura concluída. Vamos falar desse thriller A Paciente Silenciosa, que há algum tempo teve um hype muito forte sobre este livro e que só agora eu consegui lê-lo. Você também é do tipo que espera o hype passar para ler o livro? Ou você é daqueles que aproveita o hype e entra na onda? Me deixa saber aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Eu confesso que este é o primeiro thriller que leio. Eu sempre fui muito da área do romance romântico, né? Algumas coisas de aventura, dramas, principalmente dramas, mas o thriller eu resolvi iniciar com A Paciente Silenciosa e não me arrependo. Gente, eu dei 5 estrelas para esse livro, gostei bastante. Eu senti como se eu estivesse lendo um quebra-cabeças, que as peças vão se encaixando. Foi tudo muito, digamos, perfeito. Quer saber qual é a minha opinião sobre este livro e por que eu gostei tanto dele? Fica comigo aqui no vídeo e eu vou te falar por quê. Que bom que você ficou comigo. Vamos lá falar sobre A Paciente Silenciosa. Paciente Silenciosa, o próprio título já diz. A personagem principal aqui está em silêncio. Ela se recusa a falar há mais de 6 anos. Ela foi encontrada na cena do crime junto com o marido, completamente fora do ar, digamos assim, né? Sem saber muito do que está acontecendo, e dali em diante muda por escolha própria ou não, né? Como ela mesmo diz aqui no livro, mortos não falam. E aí você fica meio que, como assim mortos? Ela tá viva, né? Então, o livro todo, ele é muito inquietante. É aquele livro que tem muitos diálogos e que você consegue desenvolver uma leitura legal, rápida, fluida, devido a isso, né? Ao longo do livro nós vamos encontrar alguns recortes que faz todo sentido. Como eu disse, é como se fosse uma montagem de quebra-cabeça. Aqui nós temos um terapeuta, Theo, que ele resolve ir para essa clínica psiquiátrica, né? As pessoas que são condenadas e têm algum tipo de problema mental vão para essa clínica e ele se mostra bastante curioso a respeito daquela paciente que é famosa ao mesmo tempo, né? Que ela é uma artista muito famosa, né? E ele quer saber por que ela não falou. Você comete um crime, é condenado e você pode alegar que tem alguns problemas mentais e você vai para uma clínica, certo? Você vai cumprir sua pena lá. Tudo bem. Mas depois de tanto tempo, por que ela não fala? Então, esse é um dos motivos que Theo resolve ir lá servir como um terapeuta. A questão é o seguinte, a questão é que a gente vai encontrar um Theo totalmente perturbado. Essa é a minha opinião sobre Theo. Theo é perturbadíssimo, apesar de ser terapeuta, apesar dele conhecer muito da psicanálise, da psicologia, né? Conhecer, reconhecer seus próprios defeitos, seus traumas, mas ele tem essa gana de ter como paciente a Alicia, né? E tem uma parte aqui interessante que ele diz o seguinte, que ele é uma pessoa muito vaidosa, muito, extremamente vaidosa. E aqui, deixa eu achar a página 23, ele diz assim, que quase 6 anos depois da internação de Alicia, o cargo de psicoterapeuta forense ficou vago. Assim que vi o anúncio, percebi que não tinha escolha, segui meus instintos e me candidatei à vaga. Ele é um psicoterapeuta muito vaidoso, na minha opinião. A princípio, como é thriller, né, a gente não pode afirmar uma coisa 100% logo nas primeiras páginas. Mas de cara a gente consegue perceber que ele é muito vaidoso, né, que ele tem aquele objetivo muito cru.
E ao mesmo tempo que a gente vai conseguindo acompanhar a vida de Theo, a gente vai conseguindo sanar essa dúvida que eu inicialmente tive. Como é que a personagem principal ela não fala nada? E como é que a gente vai saber como funciona, como é que vai saber a história dela? E aí é que entra o pulo do gato, que essa paciente silenciosa ela tem um diário. Então, vai ser intercalado a vida de Theo, o diário dessa paciente e o exato momento que está acontecendo ali, né? A gente vai encontrar um Theo marido, um Theo terapeuta, vai encontrar também os desafios que ele tem para se enturmar dentro daquela nova clínica. Então a gente já consegue perceber que ele tem alguns conflitos, né, anteriores, como o caso de um antigo colega, que ele já não se dá bem de outro lugar onde ele trabalhava. Ele conquista, né, a confiança das pessoas importantes ali que vão dar aquele cargo. E desde o princípio, quando ele vai fazer essa entrevista para ser o terapeuta, ele fala com Indira, que é uma das terapeutas desse local, e ela pergunta por que ele quer ser terapeuta, e ele diz uma frase que vai fazer todo sentido, que ele diz que quer ajudar as pessoas. E lá no final a gente vai entender a relação dele quer ajudar as pessoas. Também outra coisa que pode passar despercebido, que é a relação entre a neve, quando ele associa a felicidade com você pegar um floco de neve caindo, né? Assim que ela cai em seus dedos, ela se esvai, ela se derrete, some, desaparece. Então, ele faz uma analogia com a felicidade e o floco de neve, que vai fazer todo sentido lá no finalzinho do livro, que eu prometo que não vou falar. Eu aproveito esse momento também para perguntar, você já leu A Paciente Silenciosa? Deixa aqui nos comentários, eu quero também saber a tua opinião. O que foi que você achou deste livro? Você também gostou? Bom, uma outra vertente que eu tenho que falar aqui deste livro é o quanto de psicanálise tem neste livro, né? Alguns de vocês que já me acompanham há algum tempo já sabem que eu sou estudante de psicanálise, então eu amei as referências que ele colocou de Winnicott, de Freud, né? Principalmente aquela parte que ele fala do bebê, né? Que ele diz que o bebê, deixa eu ler aqui para vocês. O bebê não é capaz de odiar a mãe se antes a mãe não odiá-lo. O bebê é uma esponja inocente, um quadro em branco, tendo presentes apenas as necessidades básicas: comer, defecar, amar e ser amado. Mas alguma coisa acaba dando errado, dependendo das circunstâncias nas quais nascemos, da casa em que crescemos. Então, ele usa essa referência de Winnicott tanto para falar dele, quanto para falar da paciente silenciosa, da Alicia. E aí a gente consegue ver que é tudo amarradinho, né? Os conceitos, outro também que ele fala a respeito da dependência do cigarro que ele tem, né? A gente vai perceber que não é só cigarro que ele gosta de fumar, não. Mas ele faz essa referência de esse estágio, né, como o Freud falou, que são os estágios da infância, né, da sexualidade. Então ele mostra que ele está muito preso naquela fase oral, né? Daí a dependência dele do fumo, né, do cigarro, etc. E ele faz muito bem essa referência no sentido de que você tem algum trauma, você tem toda essa questão de ser aceito, né? Enfim, eu gostei muito dessa parte quando ele faz essa relação. E eu prometo que não vou dizer qual foi o final, né? Eu acredito que muita gente já leu esse livro, né? Devido ao sucesso que ele foi em um determinado momento e ainda é. Eu não quero estragar o plot deste livro. Eu confesso que eu fiquei... Como assim? Eu vou, sem falsa modéstia, eu vou dizer o seguinte. Quando eu estava lendo ontem, porque eu terminei de ler esse livro ontem, quando eu terminei de ler, eu tive aquela sensação de dizer assim, se esse autor, se esse escritor não fez isso nesse livro,
eu vou escrever um livro que vai ter um plot assim, porque é fantástico. E aí eu fui lendo para ter certeza. Quero ver, né, como uma mente de pessoa que gosta de escrever, né, de uma escritora, né, eu meio que leio o texto, os livros, e fico pensando, eu como faria? Será que eu faria assim? Será que eu faria desse jeito? Eu mudaria? Né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de análise. Então, quando eu comecei chegando próximo à resolução, né, de todo aquele conflito, eu disse, se ele não fizer isso, eu faço. Porque é muito genial. Nossa, que coisa, que amarradinho. Esse amarradinho aqui dá para sair dessa forma. E aí eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente quando eu vi que o que eu faria, ele fez nessa história. Então eu gostei muito, eu vibrei muito. Tinha uma colega do lado que eu estava lendo no trabalho, no horário do almoço, terminei o almoço um pouco mais cedo e estava presa na leitura e fui ler. Então ela ficou assim, encantada, né? Porque a minha empolgação e aquela coisa de descobrir, puxa, é isso, eu sabia, e não sei o que e tal. E, inclusive, até um pouco antes, ela tinha me confessado que tinha comprado esse livro. Então, eu não podia falar nada, como agora. Eu não posso falar nada. Eu prometi a vocês que não ia dar spoiler e realmente não vou falar o que é que acontece no pertozinho do final do livro, certo? E uma coisa também que eu achei genial. Ele, devido a essas intercalações de a vida do terapeuta e o diário de Alicia, né? Afinal, ela não fala. Eu gostei que ele não colocou o diário no final, porque meio que a gente quer dar uma roubadinha, né? A gente vai lá no final e dá uma conferidazinha, né? Eu fiz isso, não vou mentir, a curiosidade foi tão grande, mas eu não entendi, foi nada. O final, o desfecho não teve nada a ver, as últimas linhas escritas não teve nada a ver com a resposta que a gente gostaria de ter. Então, eu gostei, isso foi um ponto positivo, porque terminou meio que a gente, sem saber realmente, você vai ter que ler até o final, e quando chega naquele ponto final, ainda tem um pouco mais para se descobrir, e é quando vem a parte do terapeuta e a gente entendendo todo esse processo. Porque eu não sei se você que já leu, teve também essa mesma impressão que eu. Mas, alguns momentos do livro eu me perguntei, poxa, a personagem principal é a paciente. Por que fala tanto do terapeuta? Por que fala tanto dos traumas dele? Por que está falando tanto aí da vida amorosa da esposa, né? Essa relação de que ele vai ser traído. E uma coisa curiosa, ele vai ser traído e ele meio que vai ficar decepcionado quando ele suspeita. Eu meio que também fiquei meio pensando assim, eu posso dizer que eu fiquei fazendo um link com o Bentinho de Dom Casmurro. Eu sei que não tem nada a ver, mas pelo fato dele ficar lá com aquela um devaneio, vamos dizer assim, poxa, ela tá me traindo. Depois ele diz assim, será que ela tá me traindo mesmo? Né? E Bentinho e Dom Casmurro não. Bentinho diz assim, não, ela tá me traindo, né? Ele forma aquele pensamento e segue aquele pensamento. E aqui não, aqui ele fica em alguns momentos na dúvida e chega a um ponto dele ficar até decepcionado por achar que ele está viajando, que a esposa não está traindo ele. Meu louco, né? Né? Esse texto também cai por terra, né? De que às vezes a gente quer que o terapeuta seja 100% bem, né? Esteja 100% bem, que ele seja uma pessoa à parte, né? Que só quem tenha problemas, conflitos, traumas é aquele paciente, né? O paciente, não a pessoa que vai cuidar do paciente. E aí cai por terra, né? Diante dessa história, esse pensamento. Bom, uma coisa que ficou assim, né? Será que é isso mesmo? Quando ele diz aqui no capítulo 3, é muito revelador, né? E a gente só consegue perceber isso já perto do final, né? Meio que dá aquela vontadezinha de voltar para o capítulo 3. E nesse capítulo 3, ele fala muito também da questão do trauma dele, né? Que é lá da infância, com o pai. Ele mais uma vez cita Winnicott, né? Ele diz que não existe essa coisa de bebê,
o desenvolvimento da nossa personalidade não ocorre de maneira isolada, mas na relação com os outros, somos moldados e completados por forças invisíveis de que não nos recordamos, no caso, nossos pais. Ele faz uma referência muito forte, forte mesmo, em relação a esse trauma de infância. Também ele diz que estuda psicologia para curar a nós mesmos. Então, ele meio que engloba todo mundo que estuda psicologia, psicanálise, que é uma busca de curar nós mesmos. Então, eu fiquei, será, tal, né? Então, é meio conflituoso, né? Quem se interessa por essa área, né? Que é uma curiosa, né, que está querendo entender mais um pouco sobre essa área, meio que fica, e sem dúvida, né, se você é dessa área de psicanálise, psicologia, é um livro perfeito para você entender algumas coisas. E, lógico, ficar mais aguçado para querer buscar mais informações a respeito da área. Então, sem dúvida, o autor, né, Alex, ele deve ter feito um estudo de caso muito grande, né? Deve ter procurado muitas pessoas, porque é um livro que está bem fundamentado, tá? Bem estruturado. Gostei, marquei aqui de amarelo essas referências que tem de psicanálise, tá? Algumas referências de transtornos, ele fala muito da borderline aqui. Eu percebi também que a Alice é uma personagem muito dependente emocionalmente, né? Especialmente do marido. Chega um ponto da trama que a gente consegue perceber que ela meio que se isola de todo mundo. E ela vive aquele mundinho, ela e o marido apenas. Só os dois, né? E a gente consegue perceber essa questão cega, né? Essa coisa assim, só vê o local onde o marido mostra, né? Ela é completamente apaixonada. Tanto que, quando acontece lá, né, a resolução para a gente entender se ela matou o marido ou não, a gente consegue perceber essa questão. Né? Logo no começo você diz de cara, não, ela não matou, porque ela ama demais. Depois você diz assim, não, ela matou, porque ela ama demais. Então, a cada momento você é levado para uma interpretação. Uma hora você pensa que ela matou, outra hora você pensa que não. Uma hora você pensa que foi o cunhado, outra hora você pensa que foi o primo, que meio que foi o irmão dela, né? Porque a mãe dela, os pais dela morrem quando ela ainda é criança e ela vai morar com uma tia. E essa tia tem um filho, então um primo meio irmão, então você já começa a suspeitar, é um cara muito estranho, a tia também, ela tinha muitos conflitos com a tia, então você começa a imaginar, poxa, então foi ele, não, foi a tia. Aí depois aparece um personagem que é o melhor amigo dela, que cuida lá da galeria de arte dela, das obras dela, e aí você consegue pensar, poxa, é o amigo. Ele tem uma paixão aí retraída por ela, né? Ele tem uma inveja dela, então foi ele. E aí, depois aparece aquele antigo colega de trabalho do Theo, ele entra também como suspeito. Eu também cheguei a suspeitar do supervisor lá do terapeuta, né? O Dr. Diomedes. Enfim, você, a todo instante, você fica querendo descobrir realmente quem foi que matou o Gabriel, o marido de Alicia. E eu confesso que me surpreendi, gostei demais desse thriller. Eu digo que esse livro vai ser uma porta de entrada para que eu possa ler outros thrillers, porque, como eu disse no início, eu nunca tinha me despertado para ler esse tipo de livro, e eu gostei bastante. E recomendo sim, recomendo. Se você tem esse livro na estante e ainda não leu, confesso que se você tem esse livro na estante e ainda não leu, pega logo ele, tá? Coloca ele no próximo, assim que terminar o livro que você está lendo agora. Coloca A Paciente Silenciosa. Ou então aproveita a promoção da Amazon, tá? Semana do Consumidor, esse livro está mais barato. Eu vou deixar até o link aqui para você poder acessar através desse link e me ajudar aqui no canal. Você não paga nada mais por isso, você sabe disso,
mas termina me ajudando porque eu ganho uma pequena comissão por você ter acessado por esse link, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Enfim, recomendo, 5 estrelas. A Paciente Silenciosa está entrando para um dos livros melhores que eu estou lendo em 2024. Nossa, a gente está em março ainda, já está entrando no hall dos livros que eu mais gostei do ano. Com certeza, lá em dezembro, quando eu fizer um apanhado dos livros do ano, com certeza a Paciente Silenciosa estará lá. Com certeza, com certeza. E a você fica a dica, tá? Leiam e compartilhe aqui comigo, diz qual foi a tua impressão sobre este livro. Se você quiser saber mais sobre outras leituras que estou fazendo aqui no YouTube, é só você acessar o card que vai aparecer aqui em algum lugar, indicando outras leituras, e eu gostaria muito de que você me acompanhasse aqui no canal também. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir. Deixa aqui teu comentário, compartilha com aquele amigo que gosta de saber um pouco mais sobre leituras e me ajuda a divulgar aqui o canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus e não deixe de me acompanhar aqui nos outros vídeos do YouTube. Até a próxima!